continua comovendo profundamente o coração de Jesus? Comove o coração de Deus a capacidade que o próprio homem tem de não melhorar, de não buscar ser melhor, de não ser profundamente tocado por tudo que Jesus já fez. E isso comove o coração de Deus. Comove o coração de Deus, gente, a fila da comunhão cada dia mais cheia, de pessoas que não querem mudar de vida, querem continuar tendo a mesma vida mesquinha, a mesma vida cheia de pecados, a mesma vida, e não adere ao Evangelho e à proposta de Jesus. Eu já falei para vocês, vou repetir e não tenho medo de errar. O demônio gosta de quem comunga. O demônio gosta de quem comunga, porque é o caminho mais fácil para ele. Olha o que Judas faz. Ele primeiro comunga, depois ele vai fazer o que tem que ser feito. Olha o perigo das comunhões sacrílicas, que muitas vezes nós insistimos em fazer. Eu vos recordo aquilo que ensina a igreja: para se comungar, para comungar o corpo de Deus, eu preciso estar em estado de graça. Se eu não estou em estado de graça, ou seja, se eu estou em pecado mortal, o demônio quer te ver na fila da comunhão. Por que os confessionários estão cada vez mais vazios e a fila da comunhão cada vez maior? O caminho mais fácil da perdição é uma comunhão sacrílica. Porque quem comunga Jesus em estado de pecado, comunga a própria condenação. É forte, né? É forte. Comove o coração de Deus tantas vezes em que a gente continua no adultério, mas está na fila da comunhão, tentando ser uma pessoa que você não é, fingindo para a sua esposa ou para o seu esposo que está tudo bem. Meu Deus do céu. Mas eu não quero assustar vocês, eu só preciso dizer a realidade. Gente, hoje, o padre quer refletir sobre fraquezas. Nós somos muito fracos. Aliás, toda valentia não é um dom admirado por Deus. Pedro tentou ser valente. Eu darei a minha vida por ti, Senhor. Mas não conseguiu ser valente. A gente tem que entender que a fraqueza humana é um lugar onde a graça de Deus impera. Porque para servir a Deus e seguir a Ele não conta com os valentes, mas com os fracos. E olha o que Jesus faz na vida de Pedro. Antes de confiar a ele o poder das chaves, antes de dar a ele o nome pedra, Simão, tu és pedra, rocha, firme, fortaleza. Pedro teve que aprender com os fracassos dele. Todo fracasso é um lugar aonde a misericórdia de Deus atua plenamente. E aí a gente entende que Deus não nos chama pelos nossos méritos e pelos nossos dons, mas por aquilo que nós não conseguimos ser, por aquilo que a gente não dá conta de fazer. Todo fracasso seu é o maior lugar da manifestação divina.
O diabo quer fazer você ter uma mentalidade que você dá conta de parar com o seu vício na hora que você quiser. Porque aí você está entrando no jogo dele. Você está sentindo o empoderamento, você está no controle de tudo. Não. Não está não, nunca teve. Aí o demônio começa a te convencer de que, beleza, pode continuar no adultério. Vai lá para a fila da comunhão, ninguém vai perceber. E você achando que é forte. Você achando que, uma hora eu resolvi isso, mas é porque tá bom demais, depois, é custoso isso aqui, né? Vai levando a vida do jeito que está levando, depois vê o que faz. Jesus amado. Não queira ser forte. Não queira medir forças. Porque nós somos fracos. Foi difícil para Pedro aprender que a valentia dele não importava para Deus. Em vários momentos Jesus teve que podar Pedro. Em vários momentos Jesus repreende Pedro dizendo: vai para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Quando Pedro censura Jesus está no discurso da cruz, falando que vai morrer, e aí Pedro fala, mas não é Pedro, é o demônio na boca de Pedro, falando que isso nunca te aconteça, Senhor. E aí Jesus repreende ele: vai para trás, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Novamente hoje no Evangelho, Pedro na sua valentia, eu vou dar a vida por ti. Como ele pega a espada na hora da traição e corta a orelha do soldado que chama Malco. E Jesus novamente o repreende: Pedro, guarda a tua espada na bainha, não devo eu tomar o cálice que meu pai me deu? Aí Pedro começa a concluir que a valentia dele não serve para nada. Aquilo que você é bom na vida pode servir aqui para você e para os outros, mas para Deus serve não. Em outras palavras, eu preciso dizer isso para vocês entenderem a expressividade do nosso nada. Deixa eu calcular minhas palavras para não escandalizar vocês. Mas nós somos um nada. Nós somos nada. Nós somos miseráveis. Nós somos, sabe o quê? Uma cambada de fracassados. E esse pensamento, ele tem que fazer parte da minha constituição, do meu ser. Eu, diante de Deus, Senhor, quem sou eu? Sabe que a gente tem que reconciliar com os fracassos da vida, porque a gente é muito moldado a sermos fortes, resistentes, combatentes. Nós fomos educados numa cultura que a gente precisa ser sempre o melhor, que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ser forte, que a gente precisa engolir o choro. Com Deus é exatamente o contrário disso tudo. Quanto mais eu me aproximo do Deus vivo e verdadeiro, mais eu vou reconhecendo a minha insignificância, mais eu vou entendendo que eu não sou nada. Nada. E é aí, neste nada, e a partir do nada, que Deus começa a acontecer na nossa vida. A consciência do nosso nada, ela é expressada no confessionário, na confissão. E chegar assim, sem medo de Deus, e falar: Deus, errei aqui porque eu achei que eu daria conta, mas dei com a cara na parede. Errei aqui, Senhor, porque eu me achava melhor do que os outros, mas eu sou nada. Errei aqui, Senhor, porque eu prometi fazer coisas que eu não dei conta de fazer,
porque são nada. E é aonde a misericórdia de Deus vai te alcançar. A negação de Pedro foi a oportunidade que ele teve de entender que para ele seguir a Jesus, ele precisa exercitar-se num dom que advém da consciência do nosso nada. Este dom se chama humildade. É dom que a gente precisa pedir. Eita dom que a gente precisa pedir para Deus. O dom da humildade, sabe? Não é o dom de ser o coitadinho, olha lá, humildezinho. Porque hoje a palavra humildade está cada vez mais deturpada. Aliás, tudo que é do céu está deturpado. O amor está deturpado, a humildade está deturpada, a justiça está deturpada. Tudo que vem de Deus, vilipendiada está, atacada por Satanás. E a gente precisa aprender qual é o verdadeiro dom da humildade. O verdadeiro dom da humildade é aquele que me faz estar atrás de Jesus. É aquele que me faz estar atrás da minha cruz. É aquele que me faz estar atrás do meu problema. A humildade, gente, é a virtude mais admirada por Deus. O reino de Deus é dos humildes. Não tem jeito. Nós temos que vencer essa vanprepotência, esse egoísmo, esse sentimento de superioridade, esse sentimento que nos faz acharmos que somos melhores que os outros. Nós precisamos cair. Nós precisamos experimentar o nada, porque quando eu maior, eu me permito sentir a minha fraqueza, quanto mais eu descubro que aquele que me fortalece é Deus. A ponto de podermos rezar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo a beleza disso? Então você não precisa ser forte. Você nunca será. Eu não preciso ser forte. Eu nunca serei. O que a gente precisa é reconhecer a nossa fraqueza. E no lugar da nossa fraqueza, clamar a misericórdia. Senhor, sou nada, mas contigo eu posso tudo. É vestir mesmo a roupa da humildade, é buscar o sacramento da reconciliação, sem medo porque errou. Medo você tem que ter de continuar tendo uma postura de forte, porque isso comove Deus, a tal ponto de você entrar na fila da comunhão todo dia para receber Jesus Eucarístico. O que o padre está querendo aqui não é que diminua a Eucaristia, eu quero almas conscientes daquilo que está fazendo, porque o meu dever aqui é instruir vocês. Estaria pecando eu se eu não estivesse dizendo isso para vocês, falando isso para vocês. Hoje rezemos as nossas misérias. É tudo o que nós precisamos rezar. Reconhecer que você não vai ser uma mãe boa e nem um pai bom. A nossa Constituição ela não é boa. Nós vamos errar. E se errar, tudo bem. Em tudo na vida, nós não precisamos ser os melhores. Aliás, é os nossos erros que Jesus está nos educando, nos podando. O erro é sempre uma poda que Deus nos faz. E aí você pode escolher o que faz essa poda. Você pode escolher ser como Pedro, que reconhece a sua fraqueza e apresenta a fraqueza diante de Jesus na oportunidade que lhe será dada após a ressurreição. Quando Pedro é perguntado por Deus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não era para Jesus se sentir amado, não. É para reforçar no coração de Pedro o quanto ele amava, apesar de ter errado, apesar de ter fracassado.
Ou você pode escolher ser como Judas, o bambambam, aquele que finge ser uma pessoa que não é, aquele que se esconde atrás de uma aparência. Você escolhe o que fazer dos seus fracassos. Pedro se arrependeu e esperou o tempo certo. O outro, não. O outro não conseguiu arrepender de nada. Ele viveu aquilo que eu chamo de desespero humano. Na hora que se perde Deus, gente, se perde a vida, se perde tudo. Então, diante desse evangelho, nós temos que nos posicionar. Quantas vezes somos nós, Judas, pondo a mão no prato, recebendo Jesus e não querendo mudar de vida? Quantas vezes somos nós, Pedro, prometendo para Deus uma fortaleza que nós não vamos conseguir dar, prometendo para Deus algo que somos incapazes de fazer? Nos posicionemos de que lado a gente quer estar. De Pedro, que reconhece a sua miséria e exerce a humildade, ou de Judas, que não reconhece a sua miséria e se desespera. A terça-feira da Semana Santa é uma oportunidade boa para rezar fracassos. Apresenta para Jesus aquilo que você não está dando conta. Porque Deus é especialista em levantar os humildes e derrubar dos tronos os poderosos. Ele faz isso com Davi, ele faz isso com Maria. Quanto mais humildes formos diante de Deus, mais Deus nos honrará. Porque aí a gente vai entendendo que não é a gente que é bom, mas é a graça de Deus em mim. Se a gente olhar para trás, gente, e tentar fazer uma análise de como que a igreja sobrevive nesses mais de 2000 anos de história, se formos a pegar nas pessoas, nos dirigentes, na hierarquia, nos próprios leigos, a igreja já teria sido destruída há muito tempo. Mas olha como que isso é bonito. Apesar de toda miséria, de toda precariedade, quem a sustenta é Deus. Olha que bonito. Assuma a sua fraqueza hoje. Reze a sua fraqueza. Peça a Jesus essa graça. Eu não tenho que ser forte. O que eu tenho que rezar é aquilo que não estou dando conta de ser. Aquilo que eu não estou dando conta de resolver. Porque aí você deixa Deus agir. E Deus agindo, você vai reconhecer que sempre foi sobre Ele, nunca sobre você.